em relação a esses, né, a essa mentalidade do fracasso na consultoria. Penso que é importante também a gente conversar sobre esse tema, porque existem tantas oportunidades para psicólogas trabalharem com empresas e para empresas na consultoria, que vão além das atividades de recursos humanos, né? Às vezes eu vejo que algumas psicólogas não têm afinidade pelas atividades de RH, né? Recrutamento, seleção, treinamento, cargos e salários, benefícios, avaliação de desempenho, enfim, todos aqueles subsistemas de RH. Mas existem muito mais oportunidades e possibilidades de trabalharmos com empresas e para empresas, né, prestando consultoria para empresas, do que as atividades de RH. E aí, quais são essas atividades, né? Que estão lá no escopo da psicologia organizacional, da psicologia do trabalho, e na psicologia organizacional, por exemplo, desenvolvimento humano e organizacional, a gente pode fazer muitos trabalhos, muitas atividades dentro desse escopo do desenvolvimento humano e organizacional. Na psicologia do trabalho, veja, segurança, a psicologia da segurança no trabalho, ela está dentro do escopo da psicologia do trabalho, saúde mental e trabalho, qualidade de vida está dentro do escopo também da psicologia do trabalho, bem-estar do trabalhador. Tem tantas possibilidades que eu vejo que às vezes algumas colegas se limitam e se restringem até pela falta de conhecimento de todas essas possibilidades que nós temos em prestar serviço para empresas, né? E algumas colegas às vezes falam assim, mas Ana Silvia, isso já até escreveram para mim aqui no Instagram, numa postagem, foi bem interessante. Eu respondi e a pessoa não respondeu de volta, não curtiu nada, nem sei se ela viu também. Mas ela falou assim, numa postagem minha, não, mas trabalhar com empresa, para empresas na consultoria é difícil, porque as empresas têm os psicólogos delas, e quando eles têm psicólogos no RH, eles não contratam consultoria. Aí eu disse o seguinte, né, eu falei, olha, eu entendo, né, teu ponto de vista, eu não sei qual a experiência que você tem, né, às vezes ela tem uma experiência e tem um determinado conhecimento de mercado que mostra isso para ela. Eu falei, mas eu trabalho há 35 anos na área organizacional, há 22 anos na consultoria para empresas, e não é essa realidade que eu encontro, muito pelo contrário, muitas vezes as organizações têm sim colegas psicólogas trabalhando ali no RH e que se tornam parceiras nos projetos que eu desenvolvo dentro das organizações, né? Muitas vezes, colegas psicólogas me acompanharam, inclusive, observando grupos de desenvolvimento, né, que eu já fiz vários grupos de desenvolvimento, de liderança, de equipes, enfim, e elas ficavam como observadoras, claro, uma profissional ficava como observadora. Sim, a gente formava com o grupo um contrato ético, né, em relação a sigilo, e também eu avaliava muito, assim, como que era a cultura da organização e a relação dessa profissional também ali dentro, né, a imagem dela, a relação que ela tinha com os trabalhadores, para poder ter esse lugar também como observadora. Isso ajudava muito o processo de desenvolvimento, o meu trabalho na consultoria, porque nós podíamos alinhar algumas estratégias, né? Nós podíamos geralmente falar, olha, então tá acontecendo isso nesse grupo. Ela tinha, geralmente, essa questão do sigilo era muito tranquilo, geralmente não, ela foi sempre muito tranquilo de acordar com as profissionais, com as colegas psicólogas, quando elas eram observadoras, e aí nós podíamos juntas alinhar estratégias em relação ao projeto, né? Como que a gente poderia mobilizar, de repente, lideranças, diretores, a comunicação, que outras ações a gente poderia fazer para ter mais engajamento, enfim,
sempre foram muito parceiras. Então, essa crença de que, olha, é difícil ter oportunidades na consultoria para empresas, porque as empresas que têm psicólogos ou psicólogas não contratam consultores, não contratam outra psicóloga para prestar serviço. Em 35 anos, eu trabalhei 14 anos, quase 14 anos como gestora de RH, eu tinha psicólogas na minha equipe, né, que eu coordenava uma equipe multidisciplinar nas empresas que eu fui gestora, eu sempre contratei consultoras, inclusive, que eram minhas colegas também, e eram psicólogas para prestar serviço para a minha empresa, para a minha área, para os projetos que eu tinha. E como consultora, eu falo isso tranquilamente, né? Foi ontem, é ontem mesmo, né? Foi ontem. Eu fiz um trabalho assessorando uma empresa num processo de seleção, e é uma organização que é uma organização não tão grande, o porte dela, né? E tem um profissional de psicologia. E ontem ele estava presente como observador, junto com a diretora, nessa atividade de seleção. Era uma atividade em grupo, né? Um processo em grupo de seleção. Então, não é o que a minha experiência, né, diz é que isso não tem fundamento. Se essa é uma crença tua, é uma objeção tua, pode eliminar, porque